Bom dia, alunos do 7º ano. Hoje nós iremos assistir a aula de Geografia, tema 2, capítulo 1, página 38. A cultura brasileira. É o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. A diversidade cultural predominante no Brasil é consequência também da grande extensão territorial e das características geradas em cada região do país. Foram os portugueses, os colonizadores, os responsáveis pela formação inicial da população brasileira, e isso decorreu do processo de miscigenação com índios e negros africanos. De 1500 a 1808, isso ocorreu. Durante 3 séculos, os portugueses eram os únicos europeus que podiam entrar livremente no Brasil. A formação da cultura brasileira. A formação da cultura brasileira resultou da integração de elementos das culturas indígenas, dos portugueses colonizadores, dos negros africanos, como também dos diversos imigrantes que por aqui passaram. Foram muitas as contribuições dos indígenas brasileiros para a nossa formação cultural e social. Do ponto de vista étnico, contribuíram para o surgimento de um indivíduo tipicamente brasileiro, o caboclo, mestiço de branco e índio. Na formação cultural, os índios contribuíram com o vocabulário, o qual possui inúmeros termos de origem indígena, como pindorama, itamaracá, entre outros. Com o folclore, permaneceram a lenda do curupira, o saci-pererê, o boitatá, a iara, dentre outros. A influência na culinária, diversos utensílios de caça e pesca e, por fim, diversos utensílios domésticos foram deixados como herança indígena. Cultura portuguesa. Portugal foi o país europeu que exerceu mais influência na formação da cultura brasileira. Dos portugueses herdamos a língua portuguesa, falada em todo o país, e a religião, marcada por festas e procissões. Cultura africana. O negro africano foi trazido para o Brasil para ser empregado como mão de obra escrava. Foram 3 grupos principais, os quais apresentavam diferentes etnias acentuadas: os sudaneses, os bantus e os malês. Salvador, no nordeste do Brasil, foi a cidade que recebeu o maior número de negros e onde sobreviveram vários elementos culturais, como o traje de baianas, a capoeira, os instrumentos de música. De modo geral, a contribuição cultural dos negros foi muito grande. Na alimentação, temos o vatapá e o acarajé, na dança, maracatu e o bumba meu boi, na religião, o candomblé e o maculelê. Em seguida, vocês irão assistir um vídeo para melhor entendimento do assunto e, para exercitar, façam a página 42 e 43. Na próxima aula, corrigiremos. Brasil! O Brasil é dono de uma cultura ímpar, e tal afirmação pode ser feita sem hesitar, pois a sua comprovação está em tudo, na comida, na arte, no falar, na cor da pele. Somos nós, dos menores detalhes às mais notáveis marcas. A isto devemos a nossa história, que priva-nos de falarmos em pureza de raça e nos impõe como uma doce mãe, que acolhe a todos.
ainda que esta seja parcial em muitos aspectos, a mistura como identidade. Quais foram os pilares desta? Quais são as principais miscigenações existentes e em que cenário elas surgiram? A interação de diferentes etnias ocorreu em nosso país de maneira intensa, a partir de 3 eixos centrais: o ameríndio, o ibérico e o africano. Soma-se a esses, ao longo do tempo, todas as influências fronteiriças e migratórias, como a de outros povos vindos da Europa, Ásia e da própria América do Sul. Tal processo de miscigenação cultural deu origem a 5, dentre outros, grupos de homens e mulheres denominados como crioulos, caboclos, sertanejos, caipiras e sulistas, cada um deles singularizados pela adaptação a diferentes condições, tanto no âmbito ambiental quanto social. Os crioulos têm sua raiz naqueles filhos de escravos vindos da África, mas nascidos no Brasil, crescidos na mescla de características africanas com as orientações dos seus senhores brancos. O Brasil crioulo é representado principalmente pelos negros e mulatos no Nordeste, região berço da colonização portuguesa no país, e por isso mesmo aqui recebeu mais escravos, descendentes daqueles que trabalharam nos engenhos de açúcar, nas terras de Massapé e no recôncavo baiano. Os caboclos, por sua vez, são todos aqueles mestiços de branco com índio, como já indica a mais conhecida hipótese etimológica do termo, que afirma que este derivaria do tupi caboque, o filho do branco que vem da floresta. Hoje, o Brasil caboclo é representado pelo mais numeroso grupo populacional de todos os estados da região norte, onde há a maior concentração indígena do país e de alguns estados do Nordeste, devido ao fluxo, no século XIX e últimas décadas do século XX, de trabalhadores para as áreas de extração de látex das seringueiras. Depois do período extrativista, o Brasil passou a ser um país essencialmente agrário. É nesse pano de fundo que nasce o Brasil sertanejo, compreendido como os habitantes da região semiárida do Nordeste, que passou a trabalhar nas grandes criações de gado. O senhor proprietário da terra oferecia o pastoreio para outros homens, de origem mestiça ou ainda brancos mal-sucedidos, que sem muitas perspectivas aceitavam a oferta de retorno miserável. Somando-se a essa desvalorização por parte dos coronéis, havia fome, seca, violência e abandono político afetando aqueles nordestinos. Estes, agarrando-se no fanatismo religioso, desencadearam uma série de movimentos sociais, de resistência contra o governo e os grandes fazendeiros que monopolizavam a terra, como foi o caso da Guerra de Canudos. O quarto Brasil é o caipira, que tomou a cena na época das bandeiras. Estes homens são, como os caboclos, de raiz branca e indígena, mas os caipiras deixavam a roça em outro contexto. Passaram a adentrar o interior do país em busca de principalmente metais a serem explorados. Falavam uma mistura de português arcaico com tupi, que deu origem a um falar próprio, o falar caipira. Mulher, fulô, zóio são algumas variações desse dialeto. Dormiam em redes, usavam peneiras, consumiam rapadura e pinga, mas não queriam apenas existir, como seus descendentes índios. Destruíram riquezas florestais para plantar roçados, procurar o ouro ou iam para as cidades, onde terminavam marginalizados. Vãs tentativas de crescer num país de ilusória mobilidade social. O último Brasil citado na obra é o sulino, responsável por ocupar e anexar a região sul do país, antes dominada pelos espanhóis. Este grupo de pessoas são filhos e filhas entre espanhóis e portugueses, com as índias guaranis e dedicavam-se ao gado e à criação de cavalos. Mal pagos e maltrapilhos, em contraste à folclórica imagem do sulista como um homem rico, o gaúcho, como também são chamados ainda hoje, lavravam o terreno pelo sistema de parceria e secavam a carne pela técnica do charque. Por ter uma história marcada pela imigração europeia, a cultura sulina recebeu grandes influências, principalmente de origem italiana e germânica.
O nosso país, maior das nações neolatinas, germinou em si características dos 4 cantos do mundo, aflorando uma terra única, incomparável, cheia de diferenças e unida por elas mesmas. Somos todos brasileiros, de Brasis distintos, respirando um Brasil só, e esta bandeira levantada. Meu nome é Tevaldo Pereira de Macedo e eu sou brasileiro. Meu nome é Jéssica Calixto, sou brasileira. Sou Zuleide Paulino Rocha de Macedo e sou brasileira. Meu nome é Marineide Nishida e eu sou brasileira. Aníbal Nishida, sou brasileiro. Eu sou Marlene Lima e sou brasileira. Meu nome é Josineide Augusto e sou brasileira. Olá, meu nome é Flávio Bezerra e eu sou brasileiro. Meu nome é Caroline e eu sou brasileira. Meu nome é Rosemary Chiguro, sou brasileira. Meu nome é Carlos, sou brasileiro. Meu nome é Camila Costa da Silva e eu sou brasileira. Meu nome é Cleber de Lima Jerônimo e eu sou brasileiro. Meu nome é Maria Clara e eu sou brasileira. Meu nome é Guilherme Souza e eu sou brasileiro. Meu nome é Miriam Rafaele e eu sou brasileira. Meu nome é Tamires Souza e sou brasileira. Meu nome é Raquel e eu sou brasileira. Meu nome é Luiz Rodrigo, eu sou brasileiro. Meu nome é Gerson, eu sou brasileiro. Meu nome é Iago, eu sou brasileiro. Meu nome é Vitor e eu sou brasileiro. Meu nome é Canói e eu sou brasileiro.